Esse daqui é um vídeo sobre vocabulário. E a gente, quando trabalha no mercado imobiliário, precisa ter um vocabulário técnico muito correto, muito acertado. Existem algumas palavras que parecem que se referem ao mesmo negócio, mas na medida em que a gente adquire conhecimento, entende que na verdade elas se referem a coisas completamente distintas. A gente tem essas palavras que têm um significado especial. Então, quando uma pessoa diz que vai fazer uma incorporação imobiliária ou quer incorporar numa área, essa pessoa está dando um significado para essa palavra. Da mesma maneira, quando uma pessoa diz que vai fazer um loteamento em uma área, ela vai lotear uma área, ela está dando um outro significado para isso, e também se ela falar que vai desmembrar uma área, é uma outra coisa. Então, hoje a gente precisa entender o que cada uma dessas palavras significa, e aí eu vou te dar também um rumo para você prosseguir seus estudos em cada uma dessas palavras. O primeiro ponto é entender o que é incorporação imobiliária e como isso aqui caracteriza um tipo específico de empreendimento. A incorporação imobiliária é um tipo de empreendimento que foi criado lá na Lei 4591 de 1964 e ela criou a possibilidade de vender uma área construída antes da construção. Então, você pode comprar um apartamento na planta, você pode comprar uma casa num condomínio ainda na planta. Então, a incorporação imobiliária serve para a comercialização de coisas que serão construídas lá na frente. E aí, essas coisas que são construídas e vendidas, elas fazem parte de uma estrutura que está lá nessa Lei 4591, que é o condomínio edilício. Condomínio edilício é quando você adquire uma coisa que é a sua área construída e ainda a fração ideal do terreno. Você é sócio, então, dos seus condôminos no terreno e nas áreas comuns conforme a sua fração ideal. Existe um método de cálculo e esse método de cálculo é bastante complexo para a gente chegar em qual que é a sua fração ideal. Mas, de maneira geral, leve em consideração a área construída da sua unidade. Aquelas pessoas que têm apartamentos maiores dentro do mesmo prédio vão ter, por consequência, uma fração ideal do terreno maior do que aquelas pessoas que têm apartamentos menores nesses prédios que a gente encontra por aí, que tem mais de um tipo de apartamento dentro da mesma torre. Beleza, isso aqui é incorporação imobiliária. Então, resumindo, incorporação imobiliária é quando você vende algo que será construído lá na frente. Agora, existe um outro tipo de empreendimento que é completamente diferente disso, que é um loteamento. O que é loteamento? O loteamento é quando você pega uma grande área e vai dividir essa área criando quadras, ruas e lotes, e esses lotes serão vendidos para edificação. Isso aqui é um loteamento. Quando você vende um loteamento, a pessoa adquire aquele imóvel para então edificar em cima dele. Você não está vendendo algo que será construído, você não está vendendo algo em que a pessoa vai, ao receber aquela propriedade, vai poder imediatamente residir ali em cima. Você está vendendo um lote. A incorporação imobiliária acontece depois que o loteamento ficou pronto. A pessoa recebe o lote e faz uma incorporação imobiliária ali em cima. Então, o loteamento, que é regulamentado pela Lei 6766 de 79, acontece antes da incorporação imobiliária, que é aquela Lei 4591 de 64. Então, um loteamento é pegar uma grande área e dividir essa área criando ruas, quadras e lotes. Isso é um loteamento. Quando a gente entra dentro dos estudos da 6766, você vai ver que ainda existe uma outra possibilidade de fazer isso que a gente chama de parcelamento do solo. Essa outra possibilidade chama desmembramento. Desmembramento é quando você faz essa divisão do solo, só que você aproveita o sistema viário exatamente do jeito que ele é. Isso acontece nas nossas cidades quando a gente tem uma quadra inteira que tem somente um lote. Então você chega ali naquela área, é um lote de 15 mil metros quadrados. Então você pensa, seria interessante eu fazer a divisão dessa minha área para vender esses lotes, que as pessoas vão usar esses lotes para fazerem suas edificações futuras. Essa estrutura é chamada de desmembramento. A diferença então entre loteamento e desmembramento é que nos loteamentos a gente precisa obrigatoriamente de novas vias para acessar todos os lotes daquele nosso projeto, e no desmembramento a gente consegue obrigatoriamente utilizar as vias existentes para acessar todos os lotes do projeto de desmembramento. Então, quando você diz eu vou desmembrar uma área,
significa que você está fazendo um parcelamento do solo e aí todas as unidades terão acesso a uma via pública sem que você precise criar uma nova via pública, sem que você precise fazer o prolongamento, sem que você precise fazer ampliação ou modificação das vias existentes. Isso é um desmembramento. Isso se opõe ao loteamento, porque no loteamento a gente tem que fazer qualquer modificação no sistema viário. A diferença entre loteamento e desmembramento é o sistema viário. Agora, existe um fator que complica um pouquinho essa história. Em 2017, entrou em vigor no Brasil uma lei, que é a Lei 13.465, e essa lei cria um monte de coisas dentro do mercado imobiliário, mas uma dessas coisas que essa lei cria é o condomínio de lotes. E o condomínio de lotes é uma estrutura que se assemelha muito ao condomínio edilício e também às possibilidades da incorporação imobiliária. O condomínio de lotes cria essa estrutura dentro do parcelamento do solo, que é um empreendimento que é fechado, ele tem um acesso controlado, e aí lá dentro o proprietário vai ser proprietário da sua própria unidade, mas também vai ser sócio dos demais nas coisas comuns daquele empreendimento. E aqui a gente entende que são coisas comuns, as áreas de lazer e as vias de circulação. E cada proprietário vai ser sócio dos demais, seguindo uma proporção que pode ser calculada de algumas maneiras. Diferente lá da incorporação imobiliária, não tem um método de cálculo que é preciso. Aqui no condomínio de lotes, o legislador deixou aberta essas possibilidades. Mas beleza. Agora também, muito recente na história, em 2023, houve uma outra modificação na 6766, que é a lei que fala sobre parcelamento do solo, e o legislador adicionou lá para a gente a possibilidade de trabalhar com patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação foi uma estrutura, se eu não me engano, criada por volta de 2001, 2002, lá na Lei de Incorporação Imobiliária, na 4591. E ela foi uma maneira, foi uma lição aprendida a partir da falência da Incol. Quando a Incol era uma grande incorporadora e entrou em falência e quebrou, ela deixou para trás muitos milhares de clientes com unidades em construção. E aí, de repente, essas pessoas se viram com um grande problema coletivo para ser resolvido. Então, o legislador criou o patrimônio de afetação, em que separa cada empreendimento. O patrimônio de um empreendimento fica apartado dos demais patrimônios do incorporador e também dos demais empreendimentos. Então, no caso de uma incorporadora quebrar, somente aquele empreendimento vai ter que se resolver somente com ele mesmo. Então, o caixa, os credores, os clientes daquele empreendimento vão ter que entrar num acordo para fazer o prosseguimento da obra. O que é muito mais fácil, porque geralmente o empreendimento tem, 50, 80, 100 famílias, é um problema muito mais fácil de ser resolvido do que quando a gente está lidando com dezenas de milhares de famílias para tentar chegar num acordo. O ponto importante aqui dessa história é perceber que o patrimônio de afetação, que é essa estrutura que foi criada lá atrás, serve para trazer segurança para os nossos clientes. Agora, se a empresa quebrar, não vai ser um problema tão grande assim. Mas, mesmo assim, o legislador criou um incentivo para que os incorporadores, que são as pessoas que praticam a incorporação imobiliária, criou esse incentivo para que os incorporadores adotassem o patrimônio de afetação nos seus empreendimentos. Isso significa que o patrimônio de afetação é uma estrutura que é opcional, ela não é obrigatória. Então, o incorporador tem que optar pelo regime de afetação. E o incentivo que o legislador criou para a gente foi o RET, Regime Especial de Tributação. Existe um incentivo tributário. Você, ao adotar o patrimônio de afetação, você vai pagar menos impostos. E aí, em 2023, criou-se a possibilidade de adotar essa mesma estrutura, o patrimônio de afetação, lá nos empreendimentos de parcelamento do solo. E também, e especificamente, nos empreendimentos fechados, que são os condomínios de lote. E recentemente, em 2024, a gente tem uma instrução normativa da Receita Federal mostrando que é possível, ao entrar dentro do condomínio de lotes e adotar o patrimônio de afetação, você pode também ser tributado por meio do RET. Bem, como você viu aqui nesse vídeo, eu apresentei para você muitos conceitos aqui do mercado imobiliário. Mas qual que é a parte importante desse vídeo? A parte importante é que você utilize o vocabulário correto para se referir ao tipo de empreendimento que você está se referindo de verdade. Se uma pessoa está fazendo um lançamento imobiliário, vendendo unidades
que serão construídas, essa pessoa está fazendo uma incorporação imobiliária. Agora, se você tem um terreno e nesse terreno você quer fazer uma divisão de lotes e com isso você vai criar quadras e ruas, você está fazendo um loteamento. E o desmembramento é essa estrutura de parcelamento do solo quando você não precisa modificar o sistema viário. Existe ao redor desse assunto ainda o patrimônio de afetação, que é quando o patrimônio do empreendimento fica separado dos demais. Existe o condomínio de lotes, que é uma estrutura dentro dos loteamentos. Existe o RET, que é o regime especial de tributação. Bem, eu sei que esses conceitos são muitos, mas eu espero que agora você utilize as palavras corretas.